Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero ler para vocês o texto que está em Gênesis, capítulo 32, versículo 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Quero falar para vocês nessa hora acerca do fato de estarmos a sós com Deus. A necessidade que nós temos para termos uma vida de vitória, uma vida de comunhão, uma vida de crescimento espiritual, termos um momento diário a sós com Deus. Jacó estava passando por um momento de aflição. Deus lhe mandara que retornasse à casa de seus pais. Mas ele saiu, quando ele saiu em briga com seu irmão Esaú. E agora ele temia por sua vida, temia pela vida de suas mulheres, também pela vida de seus filhos. E neste episódio foi a noite que estaria antecedendo o seu encontro com seu irmão. E por ele não estar confiante o suficiente para saber que seu irmão não estava vindo com uma tropa para tirar-lhes a vida, Jacó então manda que suas mulheres passassem o val de Jaboque, e ele ficou ali aquela noite sozinho, buscando a presença de Deus. O texto diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, Jacó disse ao anjo: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Queridos, nessa hora Jacó se levantou de forma diferente. Ele já se levantou sabendo que a sua vida estava preservada, que Deus lhe concederia essa benevolência diante de seu irmão. Por isso que é importante nós trazermos essa lição para a nossa vida, estarmos a sós com Deus. São vários os ensinamentos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras acerca de termos o nosso momento com Deus. Jesus Cristo, quando ele ensinou acerca da oração, como todos nós já conhecemos, o Pai Nosso, está registrado em Mateus 6, versículo 6. Ele começa dizendo como primeiro princípio: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Veja que Jesus está trazendo esse primeiro ensinamento, que nós devemos estar sozinhos. Entra no teu quarto, entra ali, você está sozinho. Ali você vai poder abrir o seu coração para Deus. Você vai poder confessar os seus pecados. Você vai poder ter um momento de comunhão com o Senhor. E diz-nos o texto: teu Pai que vê o que está em oculto, Ele te recompensará. Jesus mesmo, na sua vida, ele praticava todos os momentos que ele podia. Ele separava um momento para ficar a sós com Deus, a sós com seu Pai. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, ele diariamente fazia isso. Aqui em Mateus capítulo 14, o verso 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Jesus sentia essa necessidade de separar um momento para estar em adoração, para estar em comunhão com Deus. Queridos, e Ele nos ensina que nós também devemos estar praticando isso na nossa vida diária. São muitos os exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Eu quero destacar para vocês também o fato de que Moisés, esse está registrado Êxodo, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian,
e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés também tinha seu momento de estar a sós com Deus. E veja que Deus, quando chamou Moisés para libertar o seu povo que vivia escravizado no Egito, Deus o chamou em um momento que ele estava a sós com Deus, que ele estava buscando um momento de comunhão, e foi grande essa experiência. Foi uma experiência tremenda que nós destacamos aqui. Quero trazer outros exemplos. Agora, exemplo de um homem que ainda não tinha uma vivência com Deus, mas era um homem temente, e ele também separava um momento para buscar o Senhor. Isso está registrado em Atos capítulo 10, nos versículos de 1 a 3, diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja que no versículo 9 nós encontramos a seguinte experiência: e no dia seguinte, versículo 9 do capítulo 10, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Veja que Pedro também desenvolvia, ele aprendeu com o seu mestre, ele também agora separava momentos para estar a sós com Deus. E enquanto aqueles homens, por divina revelação, vinham para buscar a Pedro, Pedro sente esse desejo e sobe ao terraço para também buscar o Senhor. Estando ele orando ao Senhor, o versículo 10 diz assim: tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual de todos os animais quadrúpedes, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo comum ou imundo. E veio novamente a segunda vez a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E pela terceira vez ele tem essa visão, e veja que o versículo 17 diz: olha, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio passaram a porta perguntando pela casa de Simão. Queridos, essa foi uma experiência linda. Agora Simão Pedro estava sós com Deus, e Deus fala com ele, lhe dá uma visão, dizendo que ele não deveria considerar imundo aquilo que o Senhor tinha purificado. Estava se referindo a Cornélio, que não era judeu, mas que também estava recebendo essa mensagem. Cornélio também tinha desejo de viver uma experiência com Deus, e Deus queria que Pedro fosse aquela pessoa que iria conduzir Cornélio para ter essa experiência. Veja, queridos, tudo acontecendo no momento em que os servos de Deus separam um momento para estar a sós com Deus. É glorioso. Eu quero ler o último texto desta mensagem, que está também registrado em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9 diz assim, falando acerca de João: olha, eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo,
Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E o texto vai continuando a trazer uma descrição, queridos, e João estava também a sós com Deus, buscando o Senhor. E o que acontece? Ele recebe as maiores revelações. É um período em que o Senhor manda que ele escreve para as 7 igrejas, né? Essas mensagens tremendas que nós até hoje estudamos e somos edificados. Na ilha de Patmos, João tinha esse período de estar a sós com o Senhor, e ali o Senhor lhe entregou as maiores revelações essas que são revelações proféticas, e que várias já se cumpriram, outras estão ainda a se cumprir. Queridos, por isso nós estamos trazendo essa mensagem nessa hora, para que talvez você fique pensando: o que está faltando na minha vida? Talvez esteja faltando isso, um momento para você se separar, para estar sós com Deus, porque é nessa hora que Deus vai falar contigo, é nessa hora que Deus vai lhe trazer revelações profundas, que Deus vai lhe dar experiências que você nunca viveu. Por isso, queridos, faça como esses homens de Deus fizeram. E como homens de Deus, os grandes homens e mulheres de Deus, que foram muitíssimo usados pelo Senhor e ainda têm sido nos nossos dias usados por Deus, são pessoas que têm um momento de comunhão com Deus. Por isso, queridos, separe também você um momento e esteja a sós com Deus.